Com a desclassificação, o processo será redistribuído para uma das varas criminais comuns da comarca da capital. O promotor que receber o caso terá que oferecer uma nova denúncia. No início deste mês, Rio Branco decretou estado de calamidade pública devido à cheia do Rio Acre. Desde então, o rio já avançou em mais de 50 bairros da região e desabrigou cerca de 9.000 pessoas. A cheia histórica do Rio Acre, quase 2.000 famílias desalojadas. Dos 53 bairros atingidos em Rio Branco, 12 ainda estão comprometidos. A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil reconheceu o estado de calamidade pública por rito sumário. Estado de calamidade pública, a Constituição ela menciona brevemente, quando ela fala que da União atuar em conjunto com os estados em situações de calamidade pública. Situação de emergência e calamidade pública são mais tratados na legislação federal do que na Constituição. A Constituição ela se atém basicamente ao estado de defesa e ao estado de sítio, que nos dão elementos que nós podemos transportar para a situação de emergência e para o estado de calamidade pública. O estado de calamidade pública é decretado em situações de desastres. Em razão das proporções dos danos, necessita de auxílio imediato do Estado e da União, principalmente para ações de socorro às famílias e de recuperação das áreas afetadas. Na situação de emergência e na calamidade pública, nós temos um leque muito grande de legislação tratando sobre o tema, estabelecendo definições, formas como os estados e municípios podem ter acesso a recursos públicos com base nessa decretação da situação de emergência ou da calamidade pública. Além de desastres naturais, também são considerados calamidade pública colapsos no sistema de saúde, epidemias e terrorismo, por exemplo. Em casos de catástrofes da natureza, os órgãos de defesa civil são responsáveis pela ajuda humanitária aos cidadãos do início ao fim das situações de emergência. Nós trabalhamos antes, durante e após o desastre. Antes do desastre, nós tomamos medidas preventivas, medidas de orientação à comunidade e medidas preparativas para um desastre. Por quê? Por que preparativas? Porque nós sabemos que em muitos casos o desastre vai acontecer, porque a vulnerabilidade é alta, a quantidade de chuva num determinado espaço também vai ser muito volumosa e as pessoas são muito vulneráveis. Os estados e municípios são os responsáveis pelo gerenciamento de crises, mas a União também atua de forma complementar. A Lei número 12.340 de 2010 estabelece o Fundo Nacional para Calamidades Públicas, que garante a transferência de recursos para a execução de ações de prevenção em áreas de risco e recuperação em áreas atingidas. Não é a decretação do estado de calamidade pública ou da situação de emergência não deve servir única e exclusivamente como uma forma de você conseguir esses recursos. Os recursos eles são uma consequência de uma situação grave. Você não pode transformar uma situação em grave para poder acessar esses recursos. Reconhecido pela União, o Estado, o município ou o Distrito Federal poderá ter acesso a esse fundo. Justiça condena a Caixa Econômica Federal